Gilson, me conta uma coisa. Você veio da favela, você teve uma infância pobre ou não? Você era uma pessoa de classe média e resolveu ajudar os outros. Como é que é a tua Eu história? sou da favela Tá. de Paraisópolis, que fica no coração do Morumbi, Sim, perto do Morumbi. mas minha família e eu somos baianos. Nós estamos em São Paulo há 70 anos e viemos, como todo nordestino que vem para São Paulo, com muitos sonhos, mas o sonho principal era o sonho de ficar rico, de ajudar os filhos e aqueles que ficaram lá, efetivamente transformar a sua vida. Durante muitos anos a gente é enganado com essa coisa de vir para cidades grandes para poder prosperar. E chegando aqui não é essa simplicidade, né? São muitos os desafios. E pra gente em Paraisópolis, estando no Morumbi, a minha família chegando a 70 anos, foi muito desafiador, porque Paraisópolis prosperou no último período, mas a fama de mal, ela sempre está presente nesse contexto. E se você mora num lugar que tem uma fama de violento, marginal, você acaba ficando também violento e marginal na cabeça das pessoas. Então, quando a gente chegou aqui, a gente era orientado, né? E os moradores em geral são orientados a dizer que mora no bairro vizinho do lado. Então perguntavam para mim quando eu era menor, onde você mora? Eu falava, moro lá no Morumbi. Olhava para a cara, via que não era a cara do Morumbi, mas tinha que dizer. Porque infelizmente os bairros mais pobres estão se acostumando ou se acostumaram a dizer que moram no bairro rico do lado. E a gente vem nesse contraponto de poder assumir a favela com seus desafios, com suas potencialidades e com suas próprias soluções. Então, quando a nossa perspectiva de vida era de continuar morando na favela, em cima do córrego, eu especialmente morando numa região chamada Pé Inchado. Falta que é uma muito região, saneamento básico. Falta saneamento, falta infraestrutura. Na verdade, a favela ao longo desse período tem sido tratada como violenta, como marginal, como numa situação ruim, mas na verdade nós somos violentados pela ausência de política pública, porque nós não sonhamos em morar na favela, nós não sonhamos morar em cima do córrego, nós não sonhamos em sofrer com as enchentes. O que acontece ali é que uma parcela da população, por conta da política pública que efetivamente não chega para transformar a vida dessas pessoas, fica ali sendo tratadas como marginal e violentas, quando na verdade nós estamos sendo violentados pela ausência daquilo que falta. Mas a nossa grande sacada é definir que apesar de estarmos em bolsões ditos de pobreza, a gente é muito rico, porque essa pobreza acumulada representa alguns bilhões no Brasil. Então, as favelas no Brasil, são 14 mil favelas no Brasil, onde vive 18 milhões de pessoas, elas têm um potencial de consumo de 200 bilhões de reais. Ou seja... E muitos ali já são quase classe média, podemos dizer assim, classe média baixa, né? Que tem... profissões aí. Nós temos na favela a periferia da periferia. Então, à medida em que essas favelas vão prosperando e vão criando suas próprias alternativas, os pequenos comerciantes, padarias, supermercados, esse no olhar da favela é uma classe média, uma população que já prosperou, mas você tem uma população que vive abaixo da linha da pobreza, tem uma população que vive em cima do córrego, então também tem a periferia dentro da própria favela. Da própria você tem aquele que é um mecânico, por exemplo, né, um pedreiro, tal, tem ali o salário, mas também tem aqueles os que grandes comerciantes, supermercado, então prosperam muito lojas de roupas, porque a favela tem sua própria moda, então você tem ali uma economia muito potente. Para você ter uma ideia, nas 10 maiores favelas do Brasil, elas movimentam 9,9 bilhões de reais. Porque no fundamental eu consumo água, mas eu consumo roupa, sapato, café, comida, e ainda que não seja dos produtos classe AA, ele é de um produto menor, de uma menor qualidade, mas ele acumulado é um movimento de bilhões de reais sendo movimentados na favela. Então por isso que nós decidimos criar um novo olhar sobre a favela, criando o G10 Favelas, que é um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil, que tem esse potencial de consumo de quase 10 bilhões de reais. E quando nós criamos o G10 Favelas, é para facilitar a aproximação de investimentos, mas também para que a gente possa criar as nossas próprias soluções a partir dos problemas que nós identificamos como trava para o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente quer empreender e 40% da população de favela sonha em empreender, a gente vai procurar os bancos e os bancos negam crédito. Então, onde mais tem crédito negado pelos bancões é na população periférica, mulheres negras periféricas principalmente. E aí, quando você vai ver alguns motivos pelo qual
é negado, está ligado à questão de comprovação de residência, porque não temos como comprovar, ou alvarás, documentações, a parte formal, burocrática. Mesmo que tenha renda. Mesmo que tenha renda, Tá. a parte burocrática nos impede de ter acesso a esse crédito. E aí nós decidimos, para criar uma solução, criar o G10 Bank Participações, que é um banco que a gente está se posicionando como um BNDES da favela, mas já mandaram dizer que a gente é o BTG da favela. Olha então, só! Vamos trabalhar nesse contexto, e nós estamos oferecendo crédito para a população que mais precisa, para que elas possam empreender. Na favela você tem muitos desafios. Então, quando você olha para a situação da violência doméstica, a situação das crianças fora de escola, os sonhos dos jovens, né, que querem ganhar o mundo, querem ser artistas, todos eles passam por uma melhoria de renda, pela prosperidade. Então, quando eu falo assim, você quer ajudar uma mulher sair da violência doméstica, a prosperar, dinheiro no bolso, transforma a vida dela. Então, nós estamos olhando para o conjunto de ações de impacto social, educacional, mas voltado sempre para a economia, porque nós acreditamos que essa economia circulando ali é uma grande alavanca para o Brasil e para a pessoa. Então nós temos uma das premissas lá de não ficar procurando culpados sobre os nossos problemas, porque desde cedo a população mais carente ela é treinada para colocar a culpa em alguém. E óbvio que tem os responsáveis, não podemos falar que isso não existe, mas à medida em que a gente vai brigando, ou procurando um culpado, nós vamos nos distanciando dessa sociedade que só está brigando também por classe, por cor, por diversos problemas. Tudo nos parece diferente e motivo para brigar. E o G10 fala, não, vamos construir consensos. Então nós moramos no Morumbi, o Morumbi também é Paraisópolis. E não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. E aí a gente também costuma dizer para o entorno coisas que, em geral, falam sobre nós. Como, por exemplo, eu digo ao contrário, de que 99% dos moradores do Morumbi são honestos e trabalhadores como os de Paraisópolis. Então, para também criar esse olhar de como a gente é olhado e observado, mas de mudar essa perspectiva.